Dia, olá, Shalom Aleichem, graça e paz. Sou o seu irmão Fabrício Barreto Gonçalves e eu estou fazendo uma pergunta, fazendo uma um breve resumo, digamos assim, de algo que foi perguntado na minha página do Facebook. Você pergunta e a Bíblia responde. Irmão Fabrício, o que foi o período interbíblico ou intertestamentário, ou seja, a passagem do Velho Testamento ou Antigo Testamento para o Novo Testamento, chamado período interbíblico, intertestamentário ou da Antiga Aliança para a Nova Aliança, o velho que dá lugar ao novo, e o chamado período de silêncio, do profeta Malaquias, Velho Testamento, lá no quarto, quinto século antes de Cristo, até o nascimento de Jesus, até o surgimento do Novo Testamento, ou a chamada plenitude dos tempos, Gálatas 4, versículo 4. Vamos dar aí o contexto político, Vocês sabem que o povo de Israel foi cativo na Babilônia durante 70 anos. Aí vieram os reis babilônicos ou sumérios ou acadianos, Nabucodonosor, Evil-Merodach, Salmanassar, Nabônido, Assurbanipal e outros mais aí. E deu origem depois ao Império Assírio, com Sargon ou Sargão e outros mais. Depois deu lugar ao Império Medo-Persa, com Ciro e Dario ou Dário o Grande. Depois o Império Romano, com os imperadores Césares, Otávio Augusto, César Augusto e outros mais aí. Bom, o ambiente político, O governo era governado por o imperador, o Senado, e era um sistema provincial. Que é isso? Eles anexavam as cidades, principalmente as cidades chamadas cidades-aldeias, e foram colocando ali líderes para evitar insurreições, para evitar ali guerras civis, para evitar motim, ou sublevações contra o governo de então. Todos eles. E havia um procônsul, principalmente no Império Romano, era províncias. Por exemplo, Filipos era uma província, era uma cidade que era um reduto militar, de militares que haviam lutado na guerra, oficiais, soldados, centuriões de alto escalão do Império Romano, soldados do Império Romano que, ao aposentar ou vir feridos da guerra, alguns imperadores, alguns procônsules, alguns governadores davam terras para eles morarem ali, havia ali Aristóbulo, João Hircano II e I, Herodes Antipa, que era chamado de tetrarca. Por que tetrarca? Porque ele governava quatro cidades, Aí o ambiente socioeconômico, os fariseus, os saduceus, os essênios, os escribas, os eruditos e religiosos da época do final do Antigo Testamento e surgimento do Novo Testamento. Na época de Jesus, havia também antes a revolta dos Macabeus, ou período
Asmoniano, em quem Judas Macabeu, Carlos Martelo e outros mais, eles suscitaram uma revolta, digamos assim, chamada Revolta Movimento de Bar Kokheba, que era contra o imperador grego Seleucida, né? Antíoco Epifânio, né? Antíoco Filopater. Por quê? Porque eles profanaram o templo, digamos assim, entraram no templo, fizeram ali orgias, bebedeiras, bebidas, e cultuaram ali, colocaram chamados óbulos ou ofertas. É como se tivesse feito um despacho ali dentro do templo de Jerusalém. E para Deus e para os Hassidim, chamados piedosos, né, os religiosos ortodoxos judeus, para eles foi uma afronta muito grande. Porque só Deus poderia ser cultuado ali, só Deus poderia, Hashem, né? Deus poderia ser adorado ali, né? Yahu, mas, ou Yahvé, ou Jeová, como queiram, Deus. E eles suscitaram Judas Macabeu, chamado Revolta dos Macabeus, ou período asmoniano. Daí surgiu mais ou menos sexto a sétimo século, o surgimento dos fariseus, que também misturaram ali com os babilônicos, com os seleucidas, com outros povos ali, cananeus. Aí deu surgimento ali ao escribismo, ao judaísmo, ao hassidismo. Começou a surgir um ambiente político, religioso e ideológico, para que nós chamamos de plenitude dos tempos. Surgiu também o grande tribunal chamado Knesset, né? A Septuaginta, no período grego, que era o Velho Testamento, a Bíblia Sagrada, o Pentateuco, a Torá, e os escritos chamados agiógrafos, ou os profetas maiores e menores. Eu estou condensando ao máximo, estou resumindo ao máximo. Foi um período da literatura, né? O chamado Talmud, que perdurou até o segundo século, com o rabino Ben Akiva. Período dos Macabeus, já falei, né? Período asmoniano. O tempo de Salomão, o tempo de Herodes o Grande, o Herodes Magno, né? O Sanedrim, né? A Pax Romana, no período dos romanos, as estradas, o idioma oficial, sobretudo no Império Romano, era o latim, falado no Lácio, na Itália, e algumas regiões da Itália, de Roma, e o grego, que foi difundido o cristianismo, e quando o Evangelho, o Novo Testamento, começou a ser escrito no grego, koiné, ou grego popular, simples, e as estradas começaram a ser construídas pelos romanos, né? As navegações ali por mar, por terra, por estrada. Então o Evangelho foi bastante divulgado, bastante difundido no período do Novo Testamento. Então, uma volta ao escribismo, uma volta ao judaísmo, e começou a surgir já com Jesus, com os apóstolos, com os discípulos, o Novo Testamento, o Evangelho, o cristianismo, que é a religião que estava eclodindo, que estava surgindo. Então, no primeiro século, começou a ser divulgada. E isso entrou em choque. Foram perseguidos, primeiro a diáspora dos judeus,
ou chamado galut, que é a dispersão. E depois os judeus deu lugar aos cristãos também, que foram por sua vez perseguidos pelos imperadores, porque contrariava os interesses políticos, ideológicos, socioeconômicos e também religiosos, porque eles pregavam um Deus único, assim como os judeus pregavam um Deus único, né? Jesus que havia ressuscitado. E aquilo para eles começou a crescer o número dos cristãos, a ponto de Nero César, o imperador Nero, ateou fogo em Roma, perseguiu os cristãos, jogavam na arena para os leões comerem, matarem os cristãos, os primeiros chamados mártires, aqueles que se entregavam por uma causa, morreram e viveram por uma causa maior, que é o reino de Deus, que é o cristianismo, por Jesus. Então Nero começou a acusar os cristãos de canibalismo, de comer e sacrificar seus próprios filhos, de colocar fogo em Roma, porque Roma foi incendiada e apenas algumas partes, e principalmente a vila, onde os cristãos, ou os chamados do caminho, eram chamados do caminho, ficou intacta, não foi queimada nem incendiada. Então Nero, que já não era muito bem da ideia, era um tirano, era um déspota, ele começou a perseguir os cristãos e eles se espalharam aonde eles iam, pregando, vivendo, testemunhando e anunciando o evangelho. Tudo isso foi o chamado período interbíblico ou intertestamentário. Tá ok? Um abraço. Vídeo 1.